Bem, trabalhando com gráficos no Calc, tá? Isso aqui é muito legal também, né? Nesse mundo das planilhas, que você pode criar gráficos a partir dos dados, né? Muito importante aí para você entender um monte de números, você desenhar gráficos, né? Uma forma muito importante de comunicação. Então vamos usar essa tabela aqui como exemplo, tá? Tem aqui três colunas, né? Três campos, né? O país, a produção de toneladas de vinho por ano e a produção de toneladas de azeite por ano desses países aqui, tá? Isso é minha tabela aqui bem simplesinha, só para a gente testar. Então podemos gerar vários gráficos, né, a partir desses dados. Ó, por exemplo, podemos fazer um gráfico desse tipo aqui, ó, né, produção de azeite e vinho, Espanha, Portugal, França, Itália, Grécia, e juntando aqui pelas colunas. Podemos também, por exemplo, criar um gráfico do estilo pizza, né? Que ele vai colocar aqui a produção só de azeite e vai colocar aqui os dados para a gente aqui, dizer quanto que foi, qual que é a porcentagem da pizza que cada país produziu, por exemplo. Outro tipo de gráfico que a gente pode colocar é o gráfico de linhas, né? Em vez de barras, gráfico de linhas. Então aqui, ó, para cada país, né, a quantidade de azeite e de vinho que ela produziu, né, para cada país aqui o valor desses tipos de gráficos. Então vamos fazer uns exemplos aí para ver como isso funciona, tá? Selecionamos o comando do menu inserir gráfico ou clicar sobre o botão inserir gráfico da barra padrão, tá? Então vou selecionar meus dados que eu quero, né? E vou usar a opção inserir gráfico, tá? Também posso usar o botão aqui, ó, inserir gráfico, essas barrinhas aqui, tudo bem? Inserir gráfico. Pronto, aí ele vai me dar várias opções aqui sobre o gráfico que eu vou inserir, né? E ele já vai plotando os gráficos ali. Então, tenho tipo de gráfico, né? Se eu quero colocar em pé, né? Empilhado, normal, tá? E assim que eu clico aqui, ele meio que já muda aqui a carinha do gráfico aqui. Aqui tá com um zoom muito grande, né? E tá ruim de ver, mas porcentagem, né? Então temos vários tipos de gráficos aí que a gente pode fazer. Se eu quiser um gráfico de barras, verticais, né? Posso botar meu gráfico assim, ou empilhando os dados, empilhando em porcentagens, né? Então tem as opções, gráfico em pizza, selecionar, né? Qual que é o tipo de gráfico que eu quero? Rosca fatiado, né? Então tem várias opções aí, você vai testando. Gráfico de linha, né? Linha 3D, né? Pontos, tá? Esses outros aqui eu não vou entrar, são um pouco mais avançados. Bem, vamos fazer o gráfico de coluna mais simples possível aqui primeiro, tá? Então, primeira coisa, eu passo um, né, tipo de gráfico, né? Escolhi o tipo de gráfico. Agora eu vou no próximo, qual que é o intervalo de dados? Eu vou dar os dados que eu quero aqui no formato de seleção de células. Então está em da A3 até a C8 na planilha 1, né? Tá? Aí eu digo se o dado está em linha ou se o dado está em colunas, né? Então tomar cuidado com isso aqui, né? Que vai dar resultados diferentes, né? Então aqui ele vai agrupar o azeite aqui e o vinho do outro lado, mas eu vou querer agora o dado em colunas, tá? E vou selecionar se a primeira linha como rótulo ou primeira coluna como rótulo, né? Então vou deixar, como tem rótulos nos dados, né? Tá falando lá o que tem. Tanto a primeira linha está dizendo que é azeite, vinho, o que é, e a primeira coluna está dizendo o rótulo, tá? Próximo, série de dados. Aí, desses dados, ele vai te dizer quais são as séries de dados que você tem. Tá? Então, tem a série do vinho, né? Que é aquela coluna do vinho. A série de dados são as colunas, né? Porque aqui você falou que está como colunas, tá? Então, tá a coluna vinho e a coluna azeite. Beleza? Aí tem cor de borda, cor de preenchimento aqui, algumas opções, né? Vou deixar em pronto. Próximo, elementos do gráfico. Posso colocar um título, né? Meu título.
Posso dar um subtítulo, nome para o eixo X, né? Sei lá, toneladas. Desculpa, aqui eu quero toneladas no eixo Y, que é esse eixo aqui, ó. Toneladas. E no eixo X eu vou colocar aqui países. E vou dar finalizar. Tá? Com isso, obtive aqui o meu gráfico, né? Bonitinho aqui, que eu posso trabalhar com ele. Então eu posso reduzir o tamanho dele aqui, né? Também meio grande. Tentar reduzir o tamanho dele aqui. Para ficar um gráfico com o tamanho que eu quero. E posso colocar o gráfico aí onde eu quiser colocar, né? Os dados continuam aqui na tabela. Deixa eu arrastar isso aqui para o começo, né? Os dados continuam ali. E aqui está meu gráfico, tá? Se você mudar um valor aqui no dado, ele atualiza a tabela. Ele atualiza o gráfico, né? Então isso é bem interessante, porque você pode sempre reaproveitar o teu gráfico. Bem, então assim a gente pode criar esse gráfico aí de barras, por exemplo, né? Se você clicar no gráfico, você pode editar ele, ó. Botão direito, né? Clica com o botão direito, editar o gráfico, né? Ele permite aqui que você selecione os intervalos de entrada, né? Então vou selecionar aqui, vou tipo de gráfico de novo, ele vai voltar para aquela janela, ó. Aí eu posso trocar aqui, eu vou colocar o gráfico agora com barras horizontais, ó. Então uma vez você define o intervalo de dados, os parâmetros do gráfico, você pode testar, né? Tipo de gráfico e mudando aqui, né? Fazendo várias opções, tá? Então isso aqui a gente já viu, né? Que a gente já selecionou aqui. Aqui ele está fazendo o gráfico de linha. Vamos fazer um novo gráfico então, né? Ó, seleciono os dados, inserir, gráfico. Vou pegar o gráfico de linhas aqui, ó, pontos e linhas, tá? Tá aqui. Vou definir o intervalo de dados, série de dados em colunas e quais são as séries de dados que eu vou escolher, tá? Você pode tirar, pode colocar, né? Que eu quero as duas. Elementos do gráfico, título, subtítulo, vou deixar em branco e finalizar. Ele ficou muito grande, reduzo o tamanho e posso mover, né, o gráfico aqui para perto dos dados para poder ver o resultado. Perdão, tem que pegar na linha aqui, isso. Então aqui ficaram os países aqui embaixo, Portugal, França, Itália, né? Aqui é porque eu estou com a janela com o zoom ligado, né? Os textos aqui ficaram um pouco quebrados, mas se você tiver aí com a resolução padrão, ele vai ficar o texto certo aqui dos dados, né? Então a gente pode criar aqui a produção de vinho azul, a produção de azeite aqui dos países, comparar os países, por exemplo. Né? Então, como a gente fez, tá? Clicar o próximo, a gente já viu tudo isso aqui. Escolher as séries, né? Depois dar uma lida aqui nesse texto, mas é basicamente isso, né? Aqui falando que você pode mudar as características de um gráfico depois de pronto, né? Você vai apertar, selecionar o gráfico, botão direito, tipo do gráfico, né? Intervalo de dados, você pode modificar, né? Então, por exemplo, eu posso mudar as cores dos elementos dos gráficos aqui, ó, né? Série de dados vinhos, tá? Aí eu posso, ó, se eu pegar aqui a série do vinho aqui, ó, por exemplo, ó, tá vendo?
ou uma ou outra aqui, eu clico no elemento do gráfico, ele já até seleciona aqui os dados que você está pegando. Diz que eu quero mudar a cor dessa linha aqui para outra cor, né? Aí eu ponho aqui, ó, formatar célula, série de dados, linha, né? E posso colocar um outro estilo aqui, né? Sei lá, posso colocar aqui uma estrelinha, uma coisa idiota aqui. Vou dar um OK e ele vai aplicar o estilo. Foi? E... Então aqui, ó, continuando, pessoal, tá? Mudar as características do gráfico, né? Depois que tem um gráfico pronto, você pode clicar nele, botão direito, editar aqui, ó, né? Botão direito, aí você seleciona tipo do gráfico. Você pode mudar, né, o tipo do gráfico, como eu já falei. Vou deixar a linha, né? E agora imagina que você quer mudar aqui a cor de uma linha, por exemplo, né? Você vai clicar na linha, no objeto que você quer mudar a cor aqui, ó, né? Botão direito, formatar série de dados. Aí você vai aqui, ó, na linha e vai poder mudar aqui, por exemplo, a cor, né? E tem outras opções aqui que você pode mudar, né? Vou deixar essa linha então preta, por exemplo. Vou dar um OK, né? Agora em vez de azul ficou preto. Aí você pode mudar várias opções lá, colocar pontilhado, né? E ele já atualiza a legenda para você aqui, ó, bonitinho, tá? Então, essa opção aqui que eu fui, né? Já mostrei. Trocar a cor da área do gráfico. Seleciona aqui o gráfico, botão direito, formatar a área do gráfico aqui, ó. Vai permitir que você mude aqui a cor do gráfico, né? Colocar transparente. A cor padrão é branco, né? Vamos colocar o fundo do gráfico aqui amarelo, por exemplo, né? Pintou o gráfico de amarelo. Então dá para fazer aí várias opções, né? Colocar bordas, né? Formatar a área do gráfico. Aqui é o botão direito, você clica numa área branca do gráfico, formatar a área do gráfico. Pode colocar borda, né? Contínuo aqui, por exemplo. Vou colocar uma borda preta aqui. Aumentar a espessura dela aqui, né? Colocar uma bordinha no gráfico. Dá pra fazer umas brincadeiras aí. Tá? Você vai brincando aí nas opções e vai vendo como fazer. Os rótulos dos eixos, né? Então aqui você vem aqui, tem o eixo X e o eixo Y. Se você dá um duplo clique aqui no eixo X, ó, ele já aparece uma opção aqui, né? De rótulo, né, que você pode mudar aqui o tamanho da fonte e tal, né? Tá aqui, ó. Deixa eu ver quais opções que eu tenho aqui, ó. Fonte, né? A fonte tá 10, vou tentar colocar uma fonte menorzinha aqui no eixo. Olha, já ficou menorzinho aqui. Aqui a mesma coisa, no eixo X, se eu der um duplo clique, posso mudar o tamanho da fonte, tá? Ficar um gráfico mais bonitinho. Você pode formatar essas linhas de grade aqui na opção de grade, né? Inserir título do eixo, né? Então, ó, tem o título do eixo. Agora você dá um duplo clique no título aqui, você pode editar. Toneladas. Aí você vai dar Enter, sair aqui, né? E ele vai voltar ao padrão lá, só para editar que ele vira. Aqui também no eixo X você seleciona, botão direito, inserir título, né? Vem aqui, edito, países, tá? Quiser colocar o título do gráfico, eu vou aqui, ó, inserir título, tá vendo? Aí eu posso colocar, já tá com preenche título. Produção de vinho e azeite. Ok. Ele coloca aqui, você pode ir ajeitando, né? Ó, dá para mover as caixinhas aqui. Bem intuitivo. E você vai arrumando o teu gráfico aí para ficar mais bonito. Tá? Bem, vamos supor que agora eu só quero colocar no gráfico aqui a produção de azeite, né? Então eu vou selecionar meu gráfico aqui, ó, editar, né?
e posso modificar aqui, ó. Por exemplo, né? Pegar o intervalo de dados aqui. Perdão. Quero pegar o gráfico, editar, selecionar a área do gráfico. Não é o tipo. Acho que eu vou em intervalo de dados. Tá, intervalo de dados, né? Então tem, ó, estou usando dois intervalos de dados, são duas colunas aqui de dados, plotando dois gráficos, né? Dois gráficos. Se eu quiser só, por exemplo, só mostrar o azeite e excluir o vinho, né? Seleciono a série de vinho e vou apertar remover aqui, ó. Vou dar um OK, agora só estou mostrando a série do azeite, tá? Então, aqui ver que está só selecionado o azeite e os textos. Beleza? Vou dar Ctrl Z aqui, né? Tá dando a opção aqui adicionar linha de tendências, né? Para os gráficos tipo linha, sempre sejam com valores numéricos, né? E gráficos de dispersão, temos a opção de adicionar uma linha de tendência. Uma linha de tendência é uma aproximação dos valores usando uma função linear. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, esse dado aqui está nessa direção, eu quero aproximar ele por uma reta, tá? Ou outra função, né? Aproximar ele por uma função quadrática, um x ao quadrado aqui. Então, eu posso desenhar uma linha aproximando meus dados, tá? Para fazer isso, vamos pegar os dados aqui que a gente quer, selecionar os pontos, tá? Seleciono, então vou aproximar essa vermelha por uma função aí, né? E aí a gente tem a opção abrir o menu contextual com o botão direito do mouse, linha de tendência. Tá aqui, linha de tendência, ó, inserir linha de tendência. Vou clicar. Aí você vai dizer qual tipo de linha de tendência que você quer inserir, tá? Ó, uma linha linear aproximando por uma reta, logarítmica vai aproximar. Aqui no caso ficou uma polinomial. Será que eu tenho que dar OK para ele aplicar? Ele não está atualizando ali. Ó. Se eu colocar uma linear, beleza, fez. Né? Vou modificar. Linha de tendência, vamos colocar uma logarítmica aqui para ver o que ele faz. Isso, aí ele pôs uma outra linha de tendência agora, que é usando uma função logarítmica, né, em vez de uma reta. Então você pode depois selecionar e tirar as linhas, né? Selecionei o dado, linha de tendência, tá? E posso ir criando linhas aqui. Colocar aqui uma linha de média móvel, grau 2 e tal. Aí ele fez aqui a linha de média móvel, tá? Posso selecionar as linhas e ir deletando, ó. Então você pode aproximar aí várias linhas aí de tendência do dado. Tá aqui a opção linha de tendência, já falou os tipos de coisa que você pode fazer aqui, né? Várias brincadeiras aí que você pode fazer. Tá, aqui terminamos nosso curso do Calc aqui. Vou querer só fazer um último exemplo aqui de gráfico, que é bem interessante para a gente como matemática, que está fazendo matemática, né? Vou dar um ESC, vou apagar a figura. O que eu posso usar aqui é a função, né? Eu posso usar esse método aí para plotar algumas funções, né? Por exemplo, vamos plotar os valores da função seno, tá? Então aqui vai ser x e seno de x. Por exemplo, também vou colocar aqui já o cosseno de x, tá? Então eu posso colocar aqui os dados que eu quero plotar na minha função, né? Vamos colocar, por exemplo, 0,1, desculpa, 0,1,
0,2. Aqui eu vou dar um intervalo, tá? Vou preencher aqui os dados que vão entrar no X. Tá? Aqui eu vou calcular o valor da função seno. Acho que em inglês é... Deixa eu achar a função aqui. Assistente de funções, eu quero seno. Tá aqui, ó, seno. Tá? Seno de quê? Seno da coluna X. Tá? Então aqui eu tenho uma tabela com os valores de seno, né? Como eles estão variando. Vou fazer aqui cosseno desse valor X aqui, né? Preencho aqui. E agora, por exemplo, eu posso plotar um gráfico. Ó. Seleciono aqui os valores das funções, né? Inserir gráfico, né? Colocar um gráfico de linha, tá? E aqui tá o valor de X, né? Em azul. Em vermelho tá o seno aqui. Em amarelo, cosseno. Tá? Então aqui eu tô a série de dados, tá? As colunas. Eu vou colocar a primeira coluna como rótulo também dos números aqui para ver se melhora. Isso, melhorou. Ele colocou os valores aqui no eixo aqui. Ó. Agora só tá o seno e o cosseno plotados aqui. A série de dados, né? Aquela historinha, os elementos do gráfico. Finalizar. Então, eu estou plotando aqui os valores de seno e cosseno, né? Fiz uma tabela, eu gero os dados e consigo... Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho aqui. E consigo usar como se fosse uma calculadora gráfica, né? Seno e cosseno. Eu vou aumentar aqui minha série de dados, tá? Deixa eu aumentar aqui para ter mais valores e a gente poder começar. Tem que ir até 2π aqui mais ou menos, né? Até o 6 ponto alguma coisa para a gente poder ver o seno e o cosseno de uma forma melhor. Vou editar o gráfico aqui e como série de dados eu vou... Deixa eu criar um outro gráfico aqui com todos os dados, daqui até aqui embaixo. Né? Então, o valor da variável, né? O domínio, o valor do seno, o valor do cosseno, inserir gráfico, colocar em linha, pontos e linhas, né? Para você plotar funções. Né? O intervalo de dados, eu vou colocar a primeira coluna como rótulo, que eu não quero que apareça esse integral. E aí você já começa a ver o seno e o cosseno ali, né? Finalizar. Então aqui, ó, os pontos que eu mostrei no eixo X, né? Então aqui de 0 até 7 alguma coisa aqui. O valor do seno e o valor do cosseno. Então posso plotar funções. Se eu quiser plotar uma outra função aqui, por exemplo... Eu tenho que sair do modo de edição. Posso plotar outras funções, ó. Não só seno e cosseno. Por exemplo, vamos plotar a função x elevado ao quadrado menos x, tá? Eu vou fazer então aqui, ó, igual esse valor elevado ao quadrado mais esse valor que é o x. Então eu estou calculando o valor da função aqui. Escrevo aqui. Então aqui o valor de x e aqui o valor de f de x. Estou levando esse valor ao quadrado e somando com ele mesmo. Aí eu somei, né? Eu queria subtrair. Eu queria um menos aqui. Eu vou colocar um menos, perdão. Duplo clique aqui, ele já atualiza tudo embaixo. E agora eu posso selecionar essas duas colunas e inserir gráfico. Vou lá em linha, pontos e linhas, né? Intervalo dos dados. Vou dizer que a primeira coluna é como rótulo. Tá? E finalizar. Pronto, ó, plotei a minha função x ao quadrado menos x. Está aqui, ó, parábola crescente, né?
Se eu quiser o lado negativo da função, eu tenho que colocar os pontos aqui no eixo Y. Então você tabela os pontos, ele gera os gráficos das funções para você. Pode ser útil aí para gerar algum desenho aí que você precisa, né? Resolver algum problema. Então é isso aí, pessoal. Terminamos aqui nossa cursinho de Calc, tá?